Fala galerinha, tudo bem com vocês, meus consagrados? Essa é a aula de gráficos e antes de começar eu vou dar uma dica a vocês. Eu sou o professor Matheus, como vocês já devem estar acostumados, né, a ouvir. Gráficos em física e em ciência de maneira geral, eles demoram um pouco para serem compreendidos, né? Então bora fazer assim, essa é a primeira aula sobre gráficos, mas eu vou postar outras sobre gráficos, porque a gente vai trabalhar bastante com eles. Bem, o primeiro tipo de gráfico que eu vou trabalhar com vocês é o gráfico de movimentos. No movimento uniforme, o que é que a gente tem que lembrar? Assim, a gente representa por MU, né? A velocidade é constante, e ela pode ser positiva ou negativa, já a aceleração é nula. Então, característica de movimento uniforme, velocidade constante e aceleração nula. A gente tem três gráficos a serem trabalhados: o de posição em função do tempo, de velocidade em função do tempo e o de aceleração em função do tempo. Esse gráfico aqui, o primeiro, é o de posição em função do tempo. Posição a gente representa por S e tempo por T. Podemos ver aqui, ó, que nesse gráfico de movimento uniforme, você tem que ficar muito atento se é de posição em função do tempo. Eu vou começar a explicar esse. A posição é dada em metros no SI e o tempo em segundos. Se esse gráfico estiver fazendo essa reta aqui, a gente pode interpretar ela como um vetor. Se o vetor estiver acima do leste, o sentido leste vai representar o repouso. Então, tudo que estiver na horizontal, no gráfico de S em função de T, vai estar em repouso. Tudo que estiver acima do leste, se tiver essa reta aqui, ó, nesse sentido, esse vetor nesse sentido, vai ser uma velocidade positiva, que está crescendo ao longo do tempo a posição. Lembrando que retas, se elas estão subindo, vai ser velocidade positiva, descendo velocidade negativa, movimentos uniformes. Olha aqui esse diagrama só para a gente se situar. Direção leste vai ser repouso. Acima, velocidade positiva, abaixo, velocidade negativa. Se for uma reta, MU. Beleza. Se tiver na horizontal, repouso. Vou dar um exemplozinho aqui. Você tem um gráfico de S em função de T. Esse daqui é um móvel A. Pode ser um carro, uma moto, até uma bolinha que está se movendo. Aí esse gráfico, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que no início, por que aqui eu chamo de início? Aqui é quando o tempo é igual a zero. Esse trecho aqui é tempo igual a zero. Então, no tempo igual a zero, a posição inicial do móvel era menos 5. Uma posição inicial menos 5 significa que está 5 metros à esquerda do meu referencial. Ele saiu do repouso, começou a se movimentar e depois de 2 segundos, ele estava aqui, ó. Quando a posição S era igual a zero em 2 segundos, esse móvel passou pelo referencial. Depois ele continua se movendo e em 3 segundos ele já está a 5 metros de distância desse nosso referencial. Para ficar claro, seria interessante você fazer um desenho. E na próxima aula eu vou mostrar a vocês como é essa transformação de gráficos em situações reais. Porque só esse gráfico aqui, gente, já dá para a gente abstrair uma situação inteira. Aí, bora lá. Qual a posição inicial de A? Essas habilidades aqui são as habilidades primárias que você tem que ter logo quando você olha um gráfico de posição em função do tempo. A posição inicial é sempre quando o tempo é zero. Então, vai ser sempre onde que essa reta vai tocar o eixo S. Então, a posição inicial desse meu móvel é menos 5 metros. Qual a velocidade de A? Se é uma reta, eu sei que é um movimento uniforme. Se está subindo, está acima de leste, velocidade positiva. Como é que eu encontro a minha velocidade? Eu posso fazer o seguinte: velocidade é ΔS sobre ΔT, a velocidade média. ΔS no S final menos inicial e ΔT, T final menos inicial. Eu vou pegar qualquer trecho dessa reta. Vou pegar então, eu preciso de 2 pontos. Esse ponto aqui e o ponto lá
no 0, né? Então, posição final, 5. Posição inicial, menos 5, foi onde ele começou, dividido por tempo final. No 5, o tempo era quanto? 3. E tempo inicial, 0. Porque esse tempo aqui ó, é o 0. Então, eu tive aqui uma velocidade de 10 dividido por 3, 3,3 metros por segundo, aproximadamente. Então, essa é a análise que eu quero que vocês tenham do gráfico de posição em função do tempo, para um movimento uniforme, vai ser uma reta. Se estivesse descendo essa reta, velocidade negativa. Mais à frente a gente vai ver que esses gráficos eles podem ser compostos de várias etapas. Então nem sempre o movimento é só uniforme, ou só uniformemente variado, ou só repouso. Vai ser a mistura, inclusive de movimento variado. Então bora lá. Agora a gente vai para o gráfico de velocidade em função do tempo no movimento uniforme. Lembra lá que no movimento uniforme a velocidade é constante. A unidade da velocidade é metros por segundo. Em função do tempo, a unidade é segundos. Como a velocidade é constante, tudo que for constante no gráfico vai ser uma reta na horizontal. Então, se aqui é velocidade em função do tempo, uma velocidade constante está na horizontal. Se estiver em cima, gente, em cima deste eixo T, a gente vai dizer que a velocidade é positiva, movimento uniforme. Se for negativo, abaixo desse eixo T, a gente vai ter uma velocidade negativa. Se é constante, movimento uniforme. Se esse traço aqui, essa linha da velocidade estiver exatamente em cima do eixo T, aqui eu risquei para dar evidência a isso, se estiver em cima, significa que a velocidade é zero, o corpo está em repouso. Então a gente tem esses três casos. Movimento uniforme positivo, a velocidade é constante, acima do eixo T. Velocidade negativa tem que estar abaixo, se é constante, movimento uniforme. Uma coisa interessante sobre esse gráfico é salientar que a área desse gráfico de velocidade em função do tempo é o deslocamento. Olha aqui, ó, a área do gráfico V em função de t é o ΔS. O que isso significa? Se a questão te dá um gráfico desse, ela já vai te informar quanto foi que o corpo deslocou nesse intervalo. Imagina que aqui tem um intervalo de tempo, ó, observe. Aqui é entre 2 e 3, ou entre 3 e 4. Então você pode descobrir o quanto que o corpo percorreu. Lembrando que deslocamento positivo a gente está convencionando que é para a direita e o negativo para a esquerda. Por que é a área do gráfico? A gente tem que pensar, poxa, toda a área em física, a área é o que? Multiplicação dessas duas grandezas. O que a multiplicação entre a velocidade e o tempo dá? Se você for na fórmula de velocidade média, a gente pode visualizar aqui. O ΔS, se deixar ele sozinho, é velocidade vezes intervalo de tempo. Exatamente a multiplicação entre V e T. Aí eu dei um exemplo aqui só para a gente fixar mais ou menos o que a gente vai ter que fazer para utilizar e interpretar esse gráfico. Você tem aqui um gráfico de velocidade em função do tempo e esse gráfico aqui te diz que durante de 0 até 2 segundos esse móvel ficou com velocidade constante positiva, de 2 a 3 a velocidade foi igual a 0, ou seja, ele ficou em repouso, e de 3 até 4 esse móvel teve uma velocidade negativa de menos 3. Percebem que aqui tem um retângulo e aqui também tem outro retângulo? Então a área desses retângulos representa o nosso deslocamento. Aí na primeira letra eu pergunto, qual o deslocamento total ao final de 4 segundos? No deslocamento, a área que estiver aqui embaixo ela vai ser considerada negativa, lembra? Para a esquerda, deslocamento que volta, a gente diz que é negativo, porque o deslocamento é a menor distância entre os dois pontos. Então você tem aqui ó, a área do primeiro, lembra aí a área do retângulo é base vezes a altura, só base vezes a altura, né? A base aqui então é 2 e a altura é 5. E nesse segundo retângulo, a base é de 3 até 4. Tem uma unidade, né? Você tem que pegar sempre o último e subtrair pelo primeiro. 4 menos 3 dá 1. Então esse tamanho é 1. E a altura é menos 3. Mas a gente tem que convencionar que é 3.
Então você tem 1 vezes 3, 3, 10, 10 menos 3, 7. Se deu positivo, então o deslocamento aponta para a direita, porque lembrem que deslocamento é um vetor. B. Qual a distância percorrida? Aí é que a maioria das questões pega. Distância percorrida não leva em consideração para onde está apontando. Então você tem que somar as áreas simplesmente, sem levar em consideração o sinal positivo ou negativo. Então deu 13 metros de distância percorrida. O que houve entre 2 e 3 tem que ficar claro para vocês que no gráfico de velocidade em função do tempo, o que estiver em cima do eixo T é repouso. Quando você pratica, essas coisas vão ficando tão fáceis de visualizar que você nem precisa gravar. Mas no início eu aconselho vocês a treinarem um pouco. Gráfico agora de aceleração em função do tempo. No movimento uniforme. A gente sabe que no movimento uniforme a aceleração é nula. Nulo, gente, significa em cima do eixo T. Então, no movimento uniforme, a aceleração em função do tempo sempre vai estar aqui em cima. Então, o movimento uniforme está aqui, ó. Aceleração zero, movimento uniforme. Agora a gente vai começar a deixar as coisas interessantes, porque a gente tem um movimento uniformemente variado. O que acontece nesse tipo de movimento? A gente vai representar como MUV. A velocidade ela vai estar sempre mudando com a mesma taxa e a aceleração é constante, ela não muda, podendo ser positiva ou negativa. Nesse movimento uniformemente variado, eu vou começar agora com o gráfico da posição em função do tempo, no movimento uniformemente variado. Esse gráfico da posição em função do tempo, ele vai ser uma parábola. Lembra lá da equação que fica, a equação do sorvetão? É uma função do segundo grau. E nessa função do segundo grau você pode fazer analogias e verificar como é sua equação, você vê que dá uma parábola. Sem entrar em detalhes matemáticos, essa primeira abordagem aqui eu quero que vocês só criem imagem mental. Então, num gráfico de S em função de T, no movimento uniformemente variado, vamos fazer essas parábolas. Eu costumo brincar que essas parábolas estão sorrindo ou estão tristes. Se a parábola estiver triste, é porque a aceleração é negativa. Se a parábola estiver sorrindo, é porque a aceleração é positiva. Agora, olha aqui, ó. Esse ponto a gente já tinha visto lá antes, que era a posição inicial, quando ele toca. Então, essa posição inicial é positiva, essa posição inicial é negativa. Agora, a velocidade. O que é a velocidade? Como ela é representada nesse gráfico? A velocidade é a perna que toca o eixo S. Essa perna aqui, ó, ela não está crescendo. Se a perna está crescendo é porque a velocidade inicial ela é positiva. Se a perna estiver decrescendo, como é o caso aqui embaixo, ó, a velocidade inicial é negativa. Esse pontinho de encontro é somente quando o móvel passa pelo referencial. Ele vai ficar mais claro na próxima aula, quando a gente estiver fazendo a representação real desses gráficos. Então, essa primeira parábola aqui ela tem uma velocidade positiva, porque o braço está crescendo, uma posição inicial positiva, porque esse S0 está em cima, e uma aceleração negativa, porque a parábola está triste. Então, bora lá. Aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês terem ideia do poder que a gente já tem a partir dessa análise. Esse exemplo aqui é uma típica questão, uma questão que envolve a mistura, né, dos movimentos. Vou chamar esse primeiro aqui de cima de móvel A e o de baixo de móvel B. Perceba que eles realizaram movimentos extremamente diferentes. A pergunta é, quais os tipos de movimento de A entre os intervalos aqui, entre 0 e T1, entre T1 e T2. Então, a gente tem que analisar aqui, ó, quais são esses tipos de movimento. Cada curva dessa representa um tipo de movimento. Então, bora analisar. O primeiro trecho, A1. De 0 até T1, que tipo de movimento é esse? Se é uma reta, é um movimento uniforme com velocidade positiva. Movimento uniforme com velocidade positiva. Se ficou na horizontal, a gente tem um repouso, porque esse gráfico é de S em função do tempo. Então, na horizontal representa um repouso.
Ó, então, no segundo trecho, repouso. No terceiro momento, isso aqui é uma parábola. Percebam que essa parábola é com concavidade para baixo, então é aceleração negativa. Velocidade inicial 0. Por que velocidade inicial 0? Ele não tinha vindo de lá do repouso? Se ele veio do repouso, velocidade inicial 0. Aceleração negativa, porque está triste. E posição inicial positiva, né? Porque essa é uma posição positiva. Horizontal de novo, repouso. E após o repouso, parábola voltada para cima. Você tem então uma aceleração positiva. Velocidade inicial nula, de novo, porque aqui a velocidade é 0. Antes ele veio de um repouso. E posição inicial 0. Ele veio do 0, que é exatamente o 0. Então a gente analisou totalmente o A. O A4 foi um repouso, esse daqui, esse trecho. E o A5 foi um movimento uniformemente variado, com aceleração positiva. Então eu gostaria que vocês tentassem, revendo essa aula, tentassem fazer essa análise sozinhos. Agora bora fazer a análise do movimento de B. O B ele começa com repouso, depois um movimento uniforme com velocidade negativa, porque essa reta está descendo, né? Bora dizer assim, está abaixo do leste. Depois ela vira uma parábola. Se a parábola está sorrindo, a aceleração é positiva. A velocidade inicial é negativa, porque ó, ele veio de uma velocidade negativa. Então, velocidade inicial negativa, posição inicial negativa também. Repouso, horizontal é repouso, subindo como uma reta, movimento uniforme com velocidade positiva. Então dá para a gente analisar todos os trechos desse gráfico S em função de T. A partir dessas análises a gente pode descobrir velocidade, tudo que a gente quiser. Então isso é o mais fundamental. Aqui eu quero que vocês depois parem o vídeo, tentem fazer por si só e ver se bate com essas alternativas aqui. E aí vamos para a próxima parte. Gráfico de velocidade em função do tempo no movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade ela vai estar aumentando ou diminuindo. Quando aumenta, a aceleração é positiva. E quando diminui, a aceleração é negativa. Movimento uniformemente variado, tá, gente? Aqui eu falo movimento uniforme, mas é o MUV. No movimento uniforme somente, a velocidade é constante. No uniformemente variado, ela vai aumentar ou diminuir. Aí bora fazer aqui o gráfico da velocidade. A velocidade ela vai poder estar subindo, descendo ou na horizontal. Quando eu digo subindo, é acima de leste, descendo abaixo de leste. Ela pode ser positiva ou negativa, então pode estar aqui a inicial ou pode estar embaixo, né? Quando ela está subindo, a aceleração positiva, movimento uniformemente variado. Se ela estivesse exatamente aqui no sentido leste, ela ia estar com aceleração zero, seria um movimento uniforme. E descendo, ela vai ter uma aceleração negativa, movimento uniformemente variado. E aqui tem um ponto importante. Essa interceptação aqui com o eixo T é o que a gente chama de intervalo de inversão do sentido do movimento. Na inversão do sentido do movimento é quando a velocidade deixa de ser positiva, nesse caso aqui, ó, aqui em cima ela estava positiva, quando passou aqui começou a ser negativa. Isso ocorre toda vez que a velocidade é de um sinal e a aceleração é do sinal contrário. Perceba que a velocidade inicial é positiva e a aceleração é negativa para estar descendo. É como se você jogasse um corpo para cima. Jogo para cima, ele tem uma velocidade positiva e essa velocidade vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Uma hora o corpo para e começa a cair com uma velocidade negativa para baixo. Aí eu dei um exemplo aqui para a gente praticar. Esse exemplo ele traz o seguinte: ele traz um gráfico de velocidade em função do tempo e existe um ponto aqui de inversão do movimento. Só que a questão não diz, você tem que descobrir sozinho. Esse é o tipo de questão um pouco mais difícil. Lembrando que o que a gente viu lá sobre a área funciona para o movimento uniformemente variado também. Então, essas áreas representam deslocamento. Essas duas áreas aqui.
Letra A. Calcule o instante de inversão do movimento. Exatamente, ele quer saber esse instante aqui. Aí você pode falar, está no meio. Não posso afirmar nada, o gráfico não está em escala, então eu tenho que fazer as contas para descobrir. Como é que eu faço? Analisando de T1 até T2, nossa velocidade inicial é 5 e eu sei que é um MUV. No MUV a equação é de uma reta e ela tem esse formato, V igual a VO mais AT. Na inversão eu sei que V é igual a zero, a velocidade inicial eu já vi que é 5, mas eu não tenho ainda aceleração. Quando você está no gráfico, como é que você descobre a aceleração? A aceleração só existe nesse trecho aqui. Para eu descobrir ela, eu faço a fórmula da aceleração, ΔV sobre ΔT. Quanto foi que mudou de velocidade? Não foi de 5 até menos 5? Em quanto tempo? De 1 para 2 em 1 segundo. Aí eu vou escrever isso aqui, ΔV sobre ΔT, menos 5 dividido por 2 menos 1. Isso dá menos 10. Negativa, claro, porque está descendo. Se está descendo é negativa. Abaixo de leste, negativa. Então, substituindo aqui na minha formulazinha que eu tinha descoberto, o meu tempo deu de 0,5 segundos. Então, 0,5 segundos depois do ponto que eu chamei de início, houve inversão do movimento. Mas meu início, gente, é em 1 segundo. Então, esses 0,5 são após 1 segundo. Então, demorou 1,5 segundos para inverter o movimento. Esse é o instante da inversão. Se você analisar aqui no gráfico, é exatamente 1,5 esse pontinho. Letra B. Calcule o deslocamento do móvel. Se eu quero o deslocamento, eu preciso calcular essas áreas. Essas figuras aqui são trapézios. Esses trapézios, se eu somar os dois, eu descubro o deslocamento. Aí, bora calcular essa área. Lembre que a área do gráfico é o deslocamento. Observe então que o trapézio entre 0 e 1,5 segundos lá no gráfico. Aqui está o trapézio exatamente como ele está lá. E você vê que na base dele vai de 0 até 1,5. Então tem a base maior tem 1,5. A base menor, que é essa aqui a parte superior, tem de 0 até 1, então tem 1 unidade. A altura tem 5 unidades, que é de 0 até 5. E a gente já consegue calcular a área. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Você vai encontrar 6,25. As contas são bem tranquilas de fazer. Existe também o segundo trapézio, que é esse que está desenhado aqui, você pode conferir lá no gráfico. E esse segundo trapézio está entre 1,5 e 3. De 1,5 até 3 você tem 1,5 de base maior. De 2 até 3 de base menor você tem então 1 de base menor. Uma altura de menos 5, que a gente considera o módulo, então dá 5. E divide por 2. Isso dá exatamente 6,25. Porém esse trapézio está na região negativa. Então, nosso deslocamento vai ser o primeiro menos o segundo. Como eles são iguais, vai dar 0 metros. Então, o móvel ficou... o deslocamento deu 0. Deslocamento 0 significa que o corpo ficou parado? Não. Significa que mesmo que ele deslocou para frente, ele deslocou para trás. Então, ele parou na mesma posição, mas não necessariamente a distância que ele percorreu foi 0. E tem mais uma coisa que vale salientar aqui. Existe esse trecho aqui de 3 até 4 que a velocidade estava exatamente em cima sobre o eixo T. Então o móvel ficou parado durante esses 1 segundo. De 3 até 4 ele ficou parado, não teve deslocamento. Na letra C eu já pergunto, calcule a distância percorrida pelo móvel. Aí a distância percorrida eu não vou mais subtrair essas áreas, eu vou somá-las. Para calcular essa distância percorrida eu somo as áreas e descubro 12,5 metros. Então, é possível que o deslocamento seja 0, mas a distância percorrida pela pessoa não. Galera, agora o gráfico de aceleração em função do tempo no MUV. Como no MUV a aceleração é constante, a gente vai ter, claro, uma reta horizontal no gráfico de aceleração em função do tempo. Então a gente fecha aqui o gráfico de aceleração em função do tempo como se ele estiver em cima do eixo T é um movimento uniforme, se ele estiver acima é um movimento uniformemente variado com aceleração positiva, se estiver abaixo um movimento uniformemente variado com aceleração negativa. Também é importante notar que a área desse gráfico representa a mudança da velocidade, a variação da velocidade. Porque se você lembrar da fórmula de aceleração média,
ΔV sobre ΔT. E isolar o ΔV, você vai ver que vai ser aceleração vezes tempo. Então, se aceleração vezes tempo dá variação da velocidade, essa área significa variação da velocidade. Eu vou dar um exemplinho aqui rápido para a gente concluir essa aula, que ficou extensa, mas ainda vai vir muitas outras sobre gráfico. Um corpo parte do repouso, então já disse que a velocidade inicial é zero, e sofre uma aceleração dada pelo gráfico abaixo. Olha nesse gráfico, a gente tem três áreas, ó, esse retângulo e esse aqui. Seu olho já tem que estar treinado para encontrar essas áreas, porque você sabe que elas significam alguma coisa. A única área que não vai significar nada vai ser a área do S em função do tempo, mas a de velocidade em função do tempo e aceleração em função do tempo significam algo. Letra A. Qual a velocidade do corpo após 6 segundos? Então 6 segundos é o final. Eu tenho que calcular todas as áreas para saber quanto foi que a velocidade mudou. Então você vai ter uma variação da velocidade. Essa área é positiva, essa é negativa, essa é positiva. Então você vai somar essas áreas. O significado dela é negativo, né? Como se o móvel freasse nesse momento e aqui ele acelerasse. Então, como a área do retângulo é base vezes altura, aqui vai ser 2 vezes 2, que dá 4. Aqui vai ser, de 2 até 4 tem 2. 2 vezes 4, 8. Negativo, porque está embaixo. E aqui, de 4 até 6, 2 vezes 2, 4. Quando você somar, deu zero. Então, se a variação da velocidade deu zero, significa que a velocidade não mudou. Se você até substituir na fórmula, você vai descobrir que a velocidade final é zero, porque o corpo já estava em repouso, continuou zero, no final de 6 segundos. Olha na letra B o que é que eu já pergunto. Qual a velocidade do corpo após 4 segundos? Após 4 segundos só chegou até aqui, então você tem que levar em consideração somente essas duas áreas. Lembre que a primeira é 4, a segunda é menos 8. Isso vai dar então uma variação de velocidade de menos 4. Isso significa que o corpo mudou a sua velocidade em menos 4 unidades. Se ele estava no zero e mudou menos 4, ele nesse tempo, após 4 segundos, a velocidade dele era menos 4 metros por segundo. Então velocidade para a esquerda, né? Bem, gente, é isso. Espero ter dado uma ajuda aí nessa parte de gráficos, mas a gente ainda vai estudar muitos gráficos pela frente. Isso é tudo por hoje. Valeu. Tchau. Bons estudos aí, galera.